No nosso espaço de saúde, nós vamos conversar agora com o Dr. Arthur, ele que é oftalmologista. Vamos conversar sobre um problema mais ou menos frequente, mas que incomoda bastante, que é o estrabismo. Dr. Arthur, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Gostaria de falar sobre o estrabismo. Tem como resolver esse problema, que é um problema que incomoda bastante as pessoas que sofrem com ele, né? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo. Realmente o estrabismo é um incômodo muito grande, o trauma psicológico é enorme. Então, se por acaso você é mãe, pai e vê que seu filho tem um olhinho torto, se por acaso você faz o teste do olhinho, né, até 1 mês, 2 meses de idade, e o médico já percebe, então já começa a fazer o tratamento, mas se por acaso não teve condições e levou mais tarde, com 3, 4 anos, cada caso é um caso, cada patologia existe um tratamento. Então, o importante é tratar o mais cedo possível para a criança não tenha problema também psicológico, porque aí começa, né? Hoje em dia fala tanto em bullying, né? Então, olha lá o vesgo, olho torto, caolho. Então, quanto mais cedo tratar, é melhor, porque chega na idade escolar, a criança já está com esse problema resolvido. Dá para resolver muito bem até a idade escolar. Então, mas desde cedo, desde novinho, com meses de idade, já tem um tratamento, doutor? Então, cada caso, como eu falei, é diferente. Cada caso tem que ser estudado particularmente. Existem casos que mesmo bebezinho já pode ser operado. Tem outros que você tem que colocar o tampão, fazer uso de tampão às vezes por meses, às vezes anos, até você conseguir ativar a área cerebral responsável pela visão. Senão pode acontecer o que a gente chama de ambliopia. Você desenvolve um olho, aquele olho que ele é certinho, que é retinho, e aquele olho que ele é torto, a parte cerebral que é da visão não é desenvolvida. O cérebro não reconhece aquele olho. Então ele cresce certinho, apesar do olho estar torto, você olha a pessoa assim, é normal, né? Só tem o estrabismo. E ele não desenvolveu a parte cerebral da visão. Então ele fica amblíope e aquele olho, por exemplo, não vai funcionar a vida toda. Olha para ele assim, é normalzinho, mas, por exemplo, ele vai fazer um teste para ser piloto, não vai conseguir. Vai dirigir caminhão? Não pode, porque tem que ter uma carteira especial. Então, tem algumas atividades, algumas profissões que ele não pode exercer. Então, o ideal desde cedo já tratar, geralmente resolve boa parte com sistema só clínico, não precisa fazer cirurgia, e se precisar operar, já opera cedo para não ter problema também psicológico. E a cirurgia, quando tem que ser feita, costuma ser segura e eficaz? É segura, é eficaz, mas existem vários tipos de estrabismo. Então, cada caso é um caso, né? Às vezes você tem só o estrabismo, que a gente chama horizontal. Às vezes você tem o vertical. Às vezes você tem do músculo oblíquo, que são os mais complicados. Então, às vezes você tem que fazer 2 até 3 cirurgias. Às vezes você opera um olho só, resolve. Às vezes você tem que operar os 2 olhos, depois fazer mais uma cirurgia no músculo oblíquo. Então, é uma situação que tem que analisar muito bem, você tem que tirar as medidas certinho. Às vezes você tem que usar o tampão por um tempo, às vezes tem que usar óculos por mais um tempo para estimular esse olho para depois operar. O estrabismo tem a ver com o fator hereditário? O que causa o estrabismo? Tem bastante fator de hereditariedade, sim, genético. Mas existem muitos casos também de crianças que tiveram uma febre muito alta, né? Ou tiveram algum probleminha quando era pequenininho, de vômitos muito fortes, e isso aí pode afetar e às vezes entorta o olhinho. E às vezes não consegue só reaver a visão, a binocularidade certinha, só com o tratamento clínico. Às vezes tem que passar para o tratamento cirúrgico. É raro, mas acontece. O importante é que tem solução. Tem solução. É isso aí. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, importante cuidar desde cedo, vocês viram, né? Pode entrar em contato com a nossa produção. Doutor, acho que foi dado o recado, né? Tem mais alguma informação sobre que seria importante a gente ressaltar sobre o estrabismo? Não, acho que o recado foi dado, né? A gente já chamou a atenção dos pais, daqueles que cuidam das crianças. Então, é só procurar o seu oftalmologista, e não só para o estrabismo, para tudo, né? E fazer o exame anual. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você.